hoje a Sandra não vem, viu, gente? Se eu soubesse que o Ricardo ia poder vir, já tinha passado todas as coisas para ele. É, porque, né, vai dividindo, cada um faz uma coisa mais gostosa. Bom, a Sandra não pode vir hoje, gente, está com muito trabalho. Deixou um abraço para todo mundo. Então, oficialmente, boa noite para todo mundo que está nessa sala. Bem-vindos mais uma vez. Essa delícia que é a gente ficar junto de quarta-feira, né? Realmente faz muito bem, eu imagino que para todos nós, porque faz para mim, eu acho que faz para todo mundo também, porque senão até vocês não voltavam, né? A gente não estava junto, então é porque é muito bom mesmo, que todas as vezes a gente bate presença. Rita, eu acho que tem algumas coisas, alguns recados para a gente dar, né? Sim. Então, vamos lá? Vamos. Bom, não precisa, vai ligar o Face depois? Depois da música. Então vamos primeiro. Primeira música, né, Rita? Porque assim o pessoal do Face também fica com a divulgação. É verdade, vamos lá, primeiro o Face. Então, grava a primeira, põe primeiro o Face. Não, primeira música. Primeira música. Bom, então, a primeira música, eu vou falar um pouquinho dela. Boa noite a todos e a todas. Ela pensa que ela não será apresentada, mas será. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho dessa música, que ela tem muito a ver com o dia de hoje, que é o dia do perdão, né? Essa música, ela foi composta, primeira música dela, ela foi feita a melodia durante um tempo e depois foi colocada a letra, né? Quem canta essa música é o Marcos Viana e é baseada no perdão incondicional, né? Naquela técnica Ho'oponopono, né? Ho'oponopono, é isso mesmo. É uma técnica da Polinésia, né? Que é voltada para o perdão. Então, vamos ouvir a música e depois a gente volta para falar de outras coisas. Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer
que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoar, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Muito linda. Que lugar, né? Que lindo isso. É lindo mesmo. Tudo a ver com o dia de hoje. Sala maravilhosa. É um texto. Regina, eu vou começar a transmissão no Face, tá? Tá, Só um por minutinho favor, que já por entra. favor. Aguardando. Gravando, né? Ok, Simone? Boa noite a todos e a todas, a todos do Face, a todos do Zoom, dessa nossa sala, com tanta gente querida. E hoje nós vamos para mais uma noite, uma palestra, uma reflexão. Nós vamos falar sobre viver é conviver. Mas antes de falar sobre a palestrante, nós gostaríamos de falar sobre alguns eventos, não é isso, Rita? Que seria do dia 18, Sim. por favor. Assim, todos nós já podemos colocar, peguem aí, por favor, por enquanto que ela coloca, a agenda de papel, a agenda do computador, ou aquele papelzinho que fica marcado no computador aí, para não esquecer essas datas que elas são importantes, tá bom? Então, ó, no dia 18, no sábado, às 17 horas, nós vamos ter uma palestra com a pandemia e saúde mental, com o Arthur Quioro dos Reis, e vai ser sobre o site Livre Pensar. É um grupo, o Cultura Espírita Livre Pensar, que está promovendo, é um culto aberto a todos, né? É só entrar pelo site e dá para vocês poderem
entrar aí e assistir essa palestra muito interessante, vale a pena. Tá? Sábado, 18 de setembro, às 17 horas. Esse é o nosso a primeira agenda de vocês. Esse grupo é lá de Curitiba, que o Saulo faz parte. Exato. Então, vale a pena a gente prestigiar, não só o Ademar, como o grupo também. Sem dúvida alguma. Esse grupo Espírita Livre Pensar é um grupo muito comprometido com o espiritismo, eles trazem sempre muitas reflexões, muitos temas interessantes e importantes para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento aqui ligado ao espiritismo. Sem dúvida alguma, Alcione. É verdade. Obrigada. E depois, gostaríamos, nós já vamos falar também do congresso, mais um, então, continuem com a agenda na mão, de 8 a 12 de outubro deste ano, nós vamos ter aí um período muito interessante desse congresso, a Associação Espírita Internacional está nos brindando com esse congresso, que deveria ser, nós deveríamos estar viajando, mas por conta da pandemia nós faremos, olha que legal, nós vamos fazer pela internet, entrar no site da cepainternacional.org, entrando lá vocês conseguem fazer as inscrições, e ela será totalmente online, então terá a possibilidade de todos nós participarmos de todos esses dias, é só nos organizarmos, né? Coloca na agenda aí, de 8 a 12 de outubro, os nossos encontros, os temas são temas interessantíssimos, mas, por enquanto, entrem no site, façam as suas inscrições e depois vocês vão receber por e-mail todas as informações que será necessário para esse evento. Tá? Sem custo, né, Regina? Contar com vocês. Sem custo nenhum, olha só que legal. Sem custo nenhum. Tá? Não vamos precisar agendar hotel, avião e nada. E mais um palpite, gente, mais um palpite. Entre a CEPA, está assim, uma concorrência de que país vai ter mais gente inscritos. Então, o Brasil tem que estar no topo, hein, pessoal? Vamos lá, vamos encher. Para a gente ir em peso no congresso. Eu já fiz a minha. Vamos nos agendar para estarmos lá e colocarmos lá no Guinness Book o Brasil na frente. O Leonardo também. Leonardo já fez também? Quero ver todo mundo lá, hein? Vamos lá. Muito bem. Agora, então, eu vou passar a falar com muita alegria, com muita honra, né, que me deram essa incumbência hoje de falar da minha querida Márcia, né? Márcia Rabani Elias, ela é a nossa atual presidente do SEAC, e hoje ela vem nos brindar com esse tema, Viver é Conviver. A Márcia, ela foi secretária de saúde do Guarujá, ela é médica, pediatra e sanitarista também, espírita desde os 12 anos, mais ou menos, né, sempre conviveu nesse conhecimento, na busca do conhecimento do espiritismo, foi presidente da MEV, da cidade onde ela morava, eu acho que era Rio Preto, né? A cidade que ela morava, São José do Rio Preto, foi presidente da MEV e está, acho que uns 14 ou 15 anos no SEAC já, passou por diversos departamentos e hoje nos brinda com a possibilidade de ser a nossa presidenta. E teremos hoje, então, a honra de estar com ela refletindo sobre um tema tão importante que é viver é conviver. Com vocês, a Márcia. Obrigada, Márcia, pela sua presença. Obrigada, Regina. Obrigada, querida, pelas boas palavras. Obrigada. Vamos lá, então, Rita. Quando me deram esse tema de viver e conviver, a gente fez juntos, e aí, quando apareceu o tema que nós discutimos, eu logo quis fazer, porque eu achei interessante, que é quando a gente teve no SEAC um curso de aprofundamento. Rita, pode pôr o PowerPoint para mim, por favor. Quando a gente teve um curso de aprofundamento no SEAC, já faz alguns anos, em determinado momento, lá, não me lembro
por que surgiu esse assunto, eu comecei a defender a questão da importância do autoconhecimento para o crescimento espiritual, para a evolução espiritual. E me lembro que a Roseli estava dizendo da importância da socialização, do contato social, do compromisso social para esse crescimento. E a gente foi discutindo isso e eu logo me lembrei quando a gente combinou de discutir isso. Então, pode passar, Rita. Então, uma das questões que eu coloquei aqui de cara foi o que é que faz a gente crescer enquanto espírito, a gente evoluir. O autoconhecimento ou essa relação que a gente tem com o outro em sociedade, né? Qual a experiência mais importante? O que é que desencadeia na gente um melhor aprendizado? Pode passar, Ritinha, por favor. Bom, e aí eu me cutuco, né? E me lembrei de mais uma questão, né? Nessa que não seria bem uma dupla, mas eu me lembrei da questão da reforma íntima, que é uma polêmica, né? E bastante interessante entre nós e os espíritas, mais os espíritas religiosos, né? Então, isso ficou uma tríade, né? O que é que desencadeia melhor, o que traz mais ferramenta para a gente se evoluir, né? Pode passar, Rita. Bom, essa questão da reforma íntima, o que é reforma, né? Vou procurar no dicionário, o ato ou efeito de reformar, atribuir uma reforma, uma forma melhor, fazer uma renovação, uma remodelação. E aí, igual a quê quando se trata da gente, né? Melhorar o vestuário, né? A nossa casa. Alguém procura terapia para fazer uma reforma, né? Olha, eu estou aqui na terapia porque eu quero reformar, né? O meu eu, né? Reformar sentimento, reformar comportamento. O que é isso da gente dizer que a gente procura uma reforma, né? Bom, para os espíritas religiosos, né? Reformar significa deixar de ter determinados sentimentos, né? Deixar de ter determinados pensamentos, determinadas posturas, porque isso não coaduna com o ser espírita, né? Ser espírita significa não ter inveja, não ter... eu estou dizendo isso, não estou defendendo isso, tá? Estou contando como é que é esse processo quando a gente tenta fazer essa reforma íntima, né? Eu me reformar significa que eu vou tentar não ter ciúme, não ter inveja, não ter raiva, não ter... que mais? Vontade de não bater em ninguém, não ter comportamentos inadequados que não condizem com a nossa postura de espírita. Então, o que é que eu faço? Quero ser um bom espírita, não vou mais ter ódio, não vou ter mais raiva de ninguém, não vou ter mais ciúme, não vou ter mais inveja. Bom, para eu não ter nada disso, onde é que eu guardo essa coisa que concretamente existe em mim, né? Vou arrumar um departamento aqui no cérebro, ou o espírito vai arrumar um pedacinho ali no perispírito para poder guardar tudo isso, e para não aparecer, a gente não lidar mais com isso, né? Como é que eu vou fazer para eu não sentir isso que eu sinto e que eu entendo como inadequado para a condição de espírita, né? Essa é a proposta da reforma íntima. Vamos lá, Rita?
O autoconhecimento, que é o segundo que a gente colocou, né? O que é autoconhecimento? É o conhecimento da gente mesmo, da gente se autoconhecer. É a investigação que a gente faz a respeito da gente mesmo. É a resposta que a gente faz à pergunta: quem sou eu? Né? É claro que a gente conhece um pedaço da gente, né? A gente não se conhece inteiro, quem somos nós, né? Primeiro porque a gente é um espírito antigo, que já teve muitas centenas de encarnação, né? Nunca sei se falar centenas é exagerado, se imagino que não seja, sabe? Mas que a gente já teve muitas encarnações, né? A gente está agora numa reencarnação, que a gente esqueceu toda a nossa história, né? Reencarnatória. Eu imagino, se eu me conheço melhorzinho, que eu deva ter sido isso ou aquilo em função dos sentimentos que eu tenho, né? Quando eu me proponho a me conhecer melhor, eu vou buscar a tentar, pelo menos, né? E a maioria, quando faz isso mais profundamente, faz com a ajuda da psicanálise, né? Eu vou tentar entender o porquê, na minha relação com as coisas e as pessoas, afloram determinados sentimentos, né? Que eu gosto ou não. Eu vou adorar quando, no contato com alguém, me aflora sentimento de generosidade, de amorosidade, de amizade, de companheirismo, né? Algumas pessoas e algumas situações podem aflorar esses determinados sentimentos que a gente tem. Em compensação, algumas situações ou algumas coisas pode aflorar em mim aqueles sentimentos que a gente combinou, né? Que a gente olhou, comentou, que não são sentimentos muito agradáveis na relação com as outras pessoas ou com a gente mesma, né? E que não são aplaudidos socialmente. Então, algumas pessoas, algumas situações podem me dar sentimento de muita raiva, né? Ou de vontade de agredir, ou de melancolia, ou de ciúme, ou de inveja, né? O que tem essas pessoas que desencadeiam em mim esse sentimento, né? É culpa da pessoa isso? O que ela tem de errado, né? Se a gente olhar muito por cima essa história, que desencadeia isso em mim? Bom, na realidade, a pergunta é outra, né? O que é que eu tenho quando eu quero me conhecer? Qual é a minha história que, quando eu estou em contato com determinadas situações, desencadeia em mim esses sentimentos que eu não gosto, né? Por que em determinadas situações eu sinto ciúme, por exemplo, né? É culpa da pessoa, né? Tudo que é culpa dos outros, a gente não tem o que fazer. Se a pessoa é culpada pelos meus sentimentos, eu não tenho como mudar, porque eu não consigo mudar a pessoa. Eu só tenho mudança quando eu assumo os meus sentimentos, né? Então, o que acontece? Eu sinto ciúme em determinadas situações por questões minhas. E aí eu tenho chance de começar a observar em que momentos que eu sinto ciúme, por exemplo. Que tipos de coisa desencadeiam esse sentimento em mim. E se eu aceito esse sentimento, se eu sei que eu não sou perfeita e que eu sinto isso, se eu aceito isso, eu tenho muito mais condição de poder trabalhar um sentimento que existe, porque se eu não aceito, não tem como trabalhar com uma coisa que eu não aceito que não existe, né? Então, autoconhecimento é isso, é eu me conhecer, saber as coisas que eu sinto, em que momentos que eu sinto, para eu poder trabalhar com o meu crescimento,
Vamos lá, Rita, por favor. Bem, não sei se ficou claro isso, gente. Eu fiz uma frase aqui do Eric Fromm que eu gosto muito. Ele diz assim: o autoconhecimento começa pela autoaceitação. Aceite-se e se conhecerá melhor. Vamos lá, Rita? Então, isso é o Eric Fromm. E agora vamos falar um pouco nessa coisa do relacionamento da gente com as outras pessoas, né? Eu chamei de sociedade porque, na hora, ia chamar relacionamento social, relacionamento, enfim, pus sociedade para diferenciar dos outros dois que a gente comentou. Bom, para analisar, para abordar essa coisa da importância da relação entre as pessoas para o crescimento emocional e espiritual, eu resolvi falar um pouco do Winnicott, né? O Winnicott é um estudioso inglês, ele era pediatra e psicanalista, escreveu um monte de livro, né? Bastante interessante. Quem trabalha com criança, quem gosta dessa coisa do desenvolvimento emocional, vale a pena entrar em contato com o Winnicott. E ele deu sequência aos estudos que a Anna Freud, que é a filha do Freud, fez a respeito do desenvolvimento infantil, né? E ele foi bastante influente no campo das teorias das relações e do desenvolvimento psicológico. A gente está falando nas relações agora, por isso que eu fui buscar o Winnicott. Vamos lá, Ritinha, por favor. Bom, o que o Winnicott fala? Né? Que é muito difícil você falar em bebê, porque todas as vezes que você fala no bebê, você está inferindo em mais uma pessoa. Nunca no bebê sozinho. Quando você vai ver a saúde do bebê ou fazer uma avaliação psicológica desse bebê, qualquer coisa que você vai abordar na questão do bebê, você está falando do bebê e de um cuidador, que na maioria das vezes é a mãe. Não necessariamente, mas a maioria é, então a gente vai falar desse bebê versus mãe, né? Primeira coisa que o Winnicott fala, que todo mundo sabe, né, é que o bebê é de uma dependência absoluta, né? Então, ele diz assim, se o bebê cair, nunca mais ele vai deixar de cair, de estar caído, porque ele não tem como sair disso sozinho, né? E essa dependência absoluta do ponto de vista de comer, tomar banho, tudo que vocês sabem que se a gente não fizer para o bebê, ele não vai sair do lugar e ele vai chorar até não conseguir mais chorar e até morrer, né? Bom, além dele falar da dependência absoluta do bebê, ele fala da angústia do recém-nascido. Eu quis colocar isso aí porque é muito comum a gente ouvir algumas pessoas, e agora eu acho que está cada vez menos frequente, graças a Deus, das pessoas dizerem assim, como eu queria voltar a ser criança. Criança não sofre, criança não trabalha, criança não tem nenhuma obrigação, criança só brinca. Que inveja de criança, que saudade eu tenho de quando eu era criança. Winnicott, desde o começo, e aí a Anna Freud já tinha dito também, ele só aperfeiçoou, já fala da angústia do recém-nascido, né? Todo recém-nascido tem uma angústia, que é uma angústia bastante séria, que só é aplacada com a presença desse cuidador, desta mãe. Ele tem uma angústia todas as vezes que ele tem fome. Isso é aplacado por alguém, só é aplacado porque tem alguém que consegue se colocar no lugar desse bebê e poder imaginar qual é a necessidade daquele bebê naquele momento. Isso significa para fome, para sede, para cólica, para... Nossa, esse angústia aí apareceu um sinal que não sei de onde que veio. Para fome, para
para o calor excessivo, para o frio, para todas as necessidades básicas do bebê, que ele só vai tá sanada por alguém externo, né? Pela mãe, aí no caso. Né? E uma outra coisa interessante da gente falar desse bebê também, porque nós estamos falando, isso tem tudo a ver com o assunto, né, gente? Porque nós estamos falando de relacionamento, né? Esse bebê, até por volta dos 5, 6 meses, ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele não sabe aonde começa ele e aonde termina a mãe. Ele não sabe que tem um hiato entre ele e a mãe, que ele é uma pessoa e a mãe é outra. Ele pensa que isso que tem uma sequência entre os dois, né? Só com o amadurecimento, por volta desses 5, 6 meses, é que ele vai perceber que ele é uma pessoa e a mãe é outra. Isso dá uma angústia redobrada, porque quando ele é uma pessoa e a mãe é outra, ele deixa de ter controle nessa mãe. Então, é quando ele começa a estranhar as pessoas, é quando ele chora, quando a mãe some da vista dele, né? Então, esta é uma outra questão, né? Que num determinado momento da nossa vida, a gente nem se identificou como pessoa. A gente achava que a gente estava diluído no meio que cuidava da gente, né? Então, o Winnicott está dizendo para a gente que a gente, desde o dia que nasceu, a gente precisa deste ambiente social que nos acuda, né? Vamos lá, Rita, por favor. Bom, isso aí é a Ana Freud, que foi quem começou os estudos, né? Depois que o Freud fez toda aquela doutrina dele, né? Os estudos que ele fez, a Ana Freud, que é filha dele, começou a aperfeiçoar os estudos do Freud ligados às crianças, né? Esse estudo mais voltado para a questão da criança. E é dela essa frase: nascemos absolutamente dependentes de alguém que assuma a nossa sobrevivência e por um longo período de tempo. Vamos lá, Rita, por favor. Bom, isso é só para complementar aquilo que a gente estava falando dos bebês, né? É que nesse ambiente, nesse convívio familiar, é que a gente vai aprender tudo que a gente aprende, né, em parte dessa primeira infância. Comer, andar, falar, conviver, né? E é nesse convívio que a gente vai moldando a personalidade que a gente tem nesta encarnação que nós estamos, né? Então, vai depender de como nós somos tratados nesta fase, né? Que isso vai ajudar a moldar a personalidade que a gente tem. Claro que não é só isso, porque nós somos espíritos velhos, que trazemos toda a nossa experiência anterior que vai ser agregada a essa nova chance. Vamos lá, Rita? Depois dessa fase de solar, né? Só a casa, chega a hora da gente aumentar o número de pessoas que convivem com a gente, na creche ou na escola, né? Ou creche e escola, tem criança que às vezes fica metade na creche, depois metade na escola. Tal. Então, nós vamos conviver com um monte de outras crianças, vamos conviver com professores e cuidadores, né? E, novamente, é no convívio social que a gente vai aprender um monte de coisa que vai moldando o que nós somos, o que nós conhecemos, a personalidade que nós temos. Vamos lá, Rita, por favor. Bom, então a gente saiu de casa, foi para a escola, ampliou a nossa
o nosso convívio, né, com mais gente. Agora a gente agregou mais gente no nosso convívio e ampliou as nossas possibilidades de conhecimento, né? Quando a gente fala em educação, né, que é o que vai moldar nossa personalidade e é o que vai possibilitar que a gente cresça, que a gente aprenda, não tem jeito da gente não lembrar do Paulo Freire, né? Particularmente para nós brasileiros, embora ele seja estudado em um monte de países, e particularmente os franceses gostam muito do Paulo Freire, né? E aí procurei na Wikipédia para trazer uma definição bem imparcial, né? A Wikipédia diz o seguinte do Paulo Freire: foi educador e filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. E é também o patrono da educação brasileira. Então, ele nasceu no Recife, em 1921, e morreu em São Paulo, em 1997. Vamos lá, Rita, por favor. O Paulo Freire, essa é uma das frases mais famosas do Paulo Freire. Ele falou o seguinte: não existe docência sem discência. Não existe professor sem aluno. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo, né? Então, nós aprendemos uns com os outros, né? Ninguém está ensinando nada para ninguém. A gente ensina, mas a gente aprende, e é nesse contexto é que nós vamos crescendo, enfim, na convivência uns com os outros, é que nós vamos crescendo, e aí ele aborda uma questão, um monte de coisas bastante interessantes com relação a essa coisa do aprendizado formal, né, nas escolas, essa coisa da postura do professor, chegando mais perto do aluno, se dispondo a trocar com esse aluno, a ensinar partindo da experiência do aluno, né, da vivência do aluno, é uma coisa bastante interessante. Ele tem vários livros, e também acho que é legal da gente ler algumas coisas do Paulo Freire. Eu acho que abre muito a cabeça da gente enquanto espíritas, né? Por causa dessa convivência que nós temos com os outros, essa coisa de aprender e de ensinar, essa troca. O Paulo Freire comenta muita coisa interessante que vale a pena. Vamos lá, Rita? Bom, aí eu queria comentar essa coisa do ensino à distância, né? Nós estamos vivendo, neste momento, há 1 ano e meio, agora alguns lugares estão retornando, né? As crianças estão retornando para a escola. Então, a experiência que nós tivemos de ensino à distância, particularmente no Brasil, e não é só para nós, mas particularmente no Brasil, que somos um país bastante empobrecido do ponto de vista da maioria da população, foi uma experiência muito ruim, né? Foi desastrosa, porque, além das crianças não terem, a maioria não ter acesso à internet, quando tem internet não é legal, não tem computador, tem que usar alguns celulares que são bem rudimentares. É muito mais difícil para a criança entender o conteúdo, os professores não estavam preparados para poder bancar essa coisa do ensino, né, à distância. Além de tudo, a gente priva a criança de toda essa convivência que a gente está vendo que ela é absolutamente necessária. Sair de casa, ir para a escola, encontrar com os amiguinhos, brincar, conviver, ser provocado, provocar, aprender a reagir do ponto de vista adequado socialmente, conhecer outros adultos, conviver com outras pessoas diferentes do pai e da mãe. Enfim, é fundamental a convivência da criança no ambiente escolar,
fora de casa. E aí é só a gente conversar com qualquer pai, qualquer mãe que ficou esse período com as crianças dentro de casa, tendo que trabalhar, cuidar da casa e supervisionar esse ensino à distância, e a criança sem poder sair de casa e vivenciar tudo isso. Vamos lá, Rita? Bom, então, a nossa indagação inicial, né, era o que produz mais crescimento espiritual, se era o autoconhecimento, a convivência. Eu acho que isso está absolutamente respondido quando a gente começa a viver a perceber quem somos nós do dia que a gente nasce, do dia que a gente é gerado, né? Porque se a gente não tem uma barriga para ficar guardando a gente, protegendo, alimentando, a gente nem sobrevive enquanto feto, né? E depois que nasce a mesma coisa, e quando vai para a escola a mesma coisa, e então a gente precisa desse convívio o tempo todo. Quem sou eu? O produto do relacionamento com os outros e das minhas encarnações anteriores, que também são produto do relacionamento com as outras pessoas das outras encarnações. Então, eu sou o produto do meu relacionamento com os outros e eu me conheço na minha relação com os outros. Por que a gente diz isso? Porque como é que eu sei como eu sou estando sozinha, por exemplo, vivendo aqueles eremitas lá que vivem sozinhos num casebre no meio do mato, que nunca vê ninguém. Como eu sei os sentimentos que eu vou ter quando eu me encontro com as pessoas, né? Eu não tenho condição de conhecer nem 5% de quem sou eu. Eu me conheço um pedaço muito pequenininho de mim. É quem sou eu vivendo sozinho, né? Quem sou eu na relação com os outros, eu não tenho a menor condição de saber. Eu não tenho a menor condição de entrar em contato com 90%, 95% dos meus sentimentos, que só se afloram no contato com outras pessoas, né? Não sei se isso fica claro para todo mundo, gente. Vamos lá, Rita? Bom, então a gente sabe que é absolutamente fundamental esse contato com os outros para a gente ser o que a gente é, né? Então, para que precisa de psicanálise, né? A psicanálise me analisa, quando me analisa como resultado dessa relação. A gente até brinca que os psicanalistas mais ortodoxos ficam o tempo inteiro querendo saber como que é a vida da gente desde o dia que a gente nasceu. Como é que era essa mãe, né? Como essa mãe lidava com a gente. E os textos psicanalíticos mais ortodoxos, a mãe é culpada de tudo, né? Dá até raiva. Já tem alguns textos que até falam da mãe como culpada de filhos que não conseguem ter relação com ninguém, né? Então, esta importância do eu, na psicanálise, é na relação com o outro. Então, ninguém vai lá para se analisar sem saber que a gente é resultado da relação com o outro, né? Aí, agora, quando eu me conheço melhor, quando eu me identifico melhor com os meus sentimentos, a origem das minhas angústias, eu me responsabilizo mais pelas minhas alegrias e tristezas e projeto menos minhas dificuldades nos outros. Projeção é um mecanismo de defesa que o Freud descreveu, né? Que é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente, que a gente não gosta, que a gente joga no outro, que fala que foi culpa do outro, que o outro que fez, que a gente não merece aquelas críticas porque o outro né, que fez. A gente projeta no outro um monte de coisa que a gente gostaria
de não ser. Bom, quando eu me conheço melhor, eu projeto menos, eu consigo me aproximar mais das pessoas, eu tenho menos defesa, eu tenho mais amorosidade, eu tenho mais disponibilidade para me aproximar das pessoas. Também, quando eu me conheço melhor e me aproximo mais das pessoas, também é quando eu me indigno, também me deixa mais indignado, porque aí eu entendo melhor como é que funcionam essas relações, tenho mais disponibilidade para o aprendizado, e isso também me deixa mais indignado quando eu vejo alguém morando na rua, quando eu vejo um prato de comida vazio, quando eu vejo pessoas desempregadas, quando eu vejo empregados mal remunerados, espancados às vezes, escravizados, sofridos, e não dá para a gente se entender melhor, se conhecer melhor, estudar, se aproximar dessas coisas todas, fazer esse relacionamento social que a gente está comentando, sem a gente ficar indignado. Agora, em compensação, muito dessa indignação faz com que a gente, nesta relação com as pessoas, faz com que apareça um monte de lideranças que têm compromisso social. E aí são juristas que fazem, que dão suporte para se fazer leis maravilhosas. Destas lideranças apareceu a nossa Constituição de 88, que é considerada uma Constituição cidadã. Nós temos lideranças científicas que descobrem coisas muito interessantes. Essa coisa da vacina, do Covid, que apareceu a toque de caixa, com uma brevidade que a gente nunca tinha visto antes, né? Então, esse convívio faz com que esse compromisso social, para algumas lideranças, acabe fazendo grandes avanços sociais. Vamos lá, por favor, Vitinho? Bom, nós estamos falando de convivência, né? Que viver é conviver. A gente já comentou que é fundamental para o nosso crescimento essa convivência com as pessoas, que é o que a gente aprende, é o que faz a gente avançar mais. E a gente tem que trazer essa coisa da convivência para este momento que a gente está de Covid há 1 ano e meio, né? Que a gente mudou completamente as nossas relações com todos os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, os nossos vizinhos. Deu uma reviravolta na nossa vida e mudou completamente as nossas relações, né? Eu nem me lembro se no outro slide eu comentei alguma coisa de relação familiar. Vira para mim, Ritinha, senão eu já falo o que eu quero. Não, o próximo. O outro. Para frente. Isso. A gente viu... isso. A gente viu que a convivência familiar 24 horas por dia não é fácil, né? É mais fácil, mais gostoso eu levantar e toma café da manhã ou não, tudo junto, e cada um vai para o trabalho, e as crianças para a escola, e volta, todo mundo saudoso, e fica junto, e às vezes é mais fácil, mais difícil, às vezes a criança senta e faz a sua tarefa sozinha, às vezes a mãe fica com o saco cheio, ou o pai de ficar em cima, às vezes alguns têm prazer em fazer isso, outros não, mas tudo era mais fácil de ser lidado, né? Quando
a gente saía para a rua. Ficar dentro de casa 24 horas por dia aumentou os conflitos, aumentou a violência doméstica, os casos de feminicídio, as separações, ansiedade, estresse, né? Todo mundo sabe que não é fácil ficar 24 horas por dia convivendo com as mesmas pessoas numa casa. Que aí varia, né, gente? Às vezes, para mim, ficar 24 horas por dia com os meus familiares significa ficar aqui, num apartamento super amplo, numa casa gostosa que tenha quintal, aí depois eu posso ir lá para o litoral norte, numa casa que a gente tem de fim de semana, ou eu posso mudar para o litoral norte, porque lá é mais gostoso, é mais amplo, tem quintal, não sei o que lá, ou eu posso morar numa favela, que meu barraco é minúsculo, e onde lá dentro ficam 5, 6, 10 pessoas, né? Então, essa coisa da violência, desse estresse todo, depende de todas essas coisas que nós estamos colocando aqui. Depende, inclusive, do tipo de relacionamento que a gente já tinha antes da pandemia, né? Se era uma coisa mais harmoniosa, menos harmoniosa. Então, também, em algumas situações, para algumas famílias, foi o tempo de poder ter uma maior convivência, de estreitar o vínculo, de fortalecer a família, né, de poder paparicar mais os filhos, de conhecer melhor esses filhos. Então, nós tivemos de tudo, né? Mas, com certeza, em função do tipo de vida que tem a grande maioria da nossa população, foi uma coisa, está sendo uma coisa absolutamente estressante, e a gente sabe que quando se faz um estudo da condição social e econômica dos mortos por Covid, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que morreram eram pessoas pobres, né? Não, porque ficam mais expostas, né? Porque têm menos acesso ao tratamento e porque ficam mais expostas, porque vivem um monte de gente num pedacinho minúsculo e uma casinha grudada na outra. Bom, manter a calma, verbalizar sempre, diminuir cobrança e criar rotina na casa são os primeiros passos para a gente tornar melhor essa situação que a gente está vivendo, que é tão diferente para todos nós, né? Então, assim, a gente usar isso como desafio, quando for possível, né? Não é para todo mundo que isso é possível, mas quando for possível, quais de nós puder fazer isso, né? Usar isso como desafio para a gente estreitar essa nossa relação, para a gente aprender a se relacionar melhor. Vamos lá, Rita? Essa frase eu adoro também, do Luiz Fernando Veríssimo. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o maior laboratório do amor. Uma vez eu dei eu nem sei que horas são, gente, estou aqui falando mais que a boca, já está na hora de acabar, né? Então é isso, que nem vou contar minha história que eu ia contar, mas eu acho mesmo que com a experiência da maternidade e a experiência de família é onde a gente mais exercita, né? Mais tem chance de exercer o amor. Tanto que a gente, infelizmente, né, ainda faz para os nossos coisa que a gente não faz para os outros, né? Absolutamente. Então, é difícil quem de nós, né, não faz essa divisão do que é família e o que não é. Então, é nesse contexto que a gente pode, né, crescer e aprender a amar
mais fielmente, não sei se é a palavra correta. Vamos lá, Rita? Bom, pode passar, Rita. Pode passar, Ritinho. Então, gente, a anterior, Rita, por favor. Bom, todo mundo sabe, né, como é que aconteceu essa pandemia, o que nós somos obrigados a fazer, que nós somos obrigados a ficar dentro de casa, que apareceram casos de fobia social, muita gente deprimida, um monte de gente que tinha alcoolismo ou tendência para o alcoolismo, né, enveredou por essa doença, violência doméstica, a dificuldade que a maioria dos trabalhadores tiveram de poder trabalhar em casa, muito sofrimento para se adequar a essa nova realidade. Pode passar, Rita. Isso tudo interferiu absolutamente na nossa vida e no relacionamento com as pessoas. Bom, como é que vai ser essa reabertura lenta e gradual, gradual do nosso novo normal, né? Será que a gente desaprendeu a conviver socialmente durante esse período, né? Como será a volta dessa convivência social? Eu quero voltar a essa rotina do convívio social que tinha antes, né? Eu quero voltar a trabalhar fora, eu quero voltar a frequentar o centro, né? Ou eu estou gostando dessa história de ficar dentro da minha casa e as coisas serem todas via internet, né? Olha, não tem resposta para isso, né? A resposta para isso, ela vai ser individual. Cada um de nós vai lidar com a pós-pandemia, com esta novo normal, de uma forma diferente do outro. Alguns de nós vão entender que precisa continuar usando máscara quando está em ambientes fechados, que precisa cuidar continuar tomando vacina, que precisa cuidar da saúde do outro para não ter perigo de contaminar as pessoas, né? Que dá para voltar a conviver com aqueles familiares e amigos que, neste momento de crise política que nós estamos vivendo, ficou tão difícil algumas convivências, né? Então, vai depender da disponibilidade da gente. Muita coisa eu acho que vai continuar sendo online, mas, de qualquer forma, a gente vai ter oportunidade de poder conviver pessoalmente com as outras pessoas, com os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos do CADEC, do SEAC, já que a gente chama aquilo de nossa segunda casa, né? Então, a disponibilidade, né, para a gente voltar a essa convivência é uma coisa interna, né, de cada um de nós. E vale a pena a gente pensar nisso com muito carinho e de como a gente cuidar dessa nova oportunidade que a gente vai ter de conviver com as pessoas. Vamos lá, Rita, por favor. Bom, e eu coloquei aqui que esse momento, isso que a gente viveu é tão louco, é tão inusitado, é tão diferente de qualquer coisa que a gente já viveu na nossa vida e que a gente pudesse pensar, né? Que, dependendo da forma como a gente lidar com isso pode ser um desafio que vai trazer para a gente muito crescimento, né? Não sei, eu pus aí um imenso que eu até tiraria, sabe? Porque, assim, sem achar que a gente está com essa corda toda, já que a gente tem as nossas dificuldades e o nosso momento de crescimento espiritual não é tão imenso assim, né? Mas a gente pode pensar em cada dificuldade, em cada situação que a gente vive hoje e fazer disso uma chance de crescimento, né? No que diz respeito
a nós mesmos, a nossa convivência, as escolhas afetivas que a gente vai fazer, ao consumo que a gente faz, né? Um monte de gente reviu o consumo, a solidariedade que nós temos com os outros. Vamos lá, Rita? E assim, por que eu coloquei isso, de nossa solidariedade aos quase 60 mil mortes da Covid? Porque a nossa situação de quem perdeu e de quem não perdeu, não é a mesma. Todos nós perdemos alguém que a gente ama e que dói muito. Mas alguns de nós perdeu pai e mãe, perdeu irmão, perdeu filho, perdeu neto. Então, a dor não é a mesma. Por que eu coloquei isso? Porque quando eu escrevo, que eu digo lá na frente, que a gente pode tentar construir essa fase nossa de Covid em oportunidade de crescimento, né? em se rever numa série de coisas, é para deixar claro que eu sei que para alguns de nós é mais difícil do que para o outro, né? Não é igual para todo mundo. 600 mil, obrigada, Alcione, faltou um zero aqui. Vamos lá, Rita? Depois eu vou ter que corrigir isso. Bom, agora nós espíritas, né? Ser espírita para nós ajudou muito nesse processo. Por quê? Porque a gente conhece a doutrina. Se a gente pensar nos princípios básicos do Kardec, né? Somos espíritos imortais, numa evolução infinita. Para isso, nós temos chances de reencarnar quantas vezes for necessário. Nós podemos nos comunicar com os espíritos e receber deles lições preciosas, consolo, ajuda. Nós estamos aqui no SEAC, temos o nosso grupo de estudo, de emissão energética, nós preservamos tudo isso, as nossas emissões, as palestras de quarta-feira, permitiu com que a gente não se perdesse uns dos outros e que ainda a gente agregasse companheiros que nos conheciam, gostavam de nós, mas que sem a internet a distância era maior, né? Então, a gente, do ponto de vista da nossa espiritualidade, a gente não ficou sozinho, né? Isso é isso eu acho que foi um ganho para nós, que trouxe muita solidariedade para a gente. Nós fomos acudidos, e, enquanto grupo, acudimos o sofrimento de todo mundo que ficava na nossa convivência, e até de quem a gente não conhecia, não convivia, né? Através das nossas emissões energéticas, a gente foi agregando um monte de gente que precisava e que nós, enquanto espíritas e os espíritos, né, que frequentam a nossa casa, junto com a gente, pudemos preservar, né? Vamos lá, Rita? E, assim, eu acho que falar de relacionamento, né, de convivência, é uma coisa tão, pode ser às vezes espinhosa, mas é uma coisa tão emocionante, é uma coisa tão necessária, é uma coisa tão boa, a maioria das vezes na nossa vida, que eu vou terminar com um poema da Cecília Meirelles. Ela diz o seguinte: de que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. É isso, gente. Obrigada. Espero que eu tenha podido contribuir com alguma coisa. Contribuiu e muito. Parabéns, muito obrigada pelas suas reflexões, pelas propostas que você nos trouxe. Muito importante para que a gente possa refletir um pouco sobre um tema tão... Parece que não tem muito o que falar, né? Porque viver e conviver, tá, vamos lá, estamos juntos, né? A gente fala, estamos juntos e vamos na valsa, né? Como fala.
Mas você trouxe reflexões importantíssimas, e eu gostei muito dessa parte que você fez, assim, da criança, do nascimento da criança até ele tornar um adulto, né? Lembra muito o processo reencarnatório, né? É verdade. E as possibilidades que essa criança tem no seu desenvolvimento e no aprendizado da convivência e da vivência que ele tem, né? Vai somar as experiências que ele tinha antes, o agora e o depois, e sempre será assim. O tempo Muito todo obrigada. precisamos uns dos outros, né, Regina? Sempre, sempre. E achei legal a gente sempre ver que a própria natureza se encarrega de mostrar isso, né? Exato, exato. Eu gostei muito. Fiquei bastante impactada quando você começou a falar daquela questão, e o retorno, né? Como é que será o nosso retorno? Daí eu me associei um pouco à questão da fobia social, não sei se esse é o termo correto, mas assim, o medo que nós temos, né, que eu tenho, do retorno mesmo. Como é que eu vou voltar? Vou voltar de máscara? Vou confiar no outro? E essa convivência ela é extremamente necessária para nós, seres humanos, né? Então, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu tiro pelo... A gente, no La Veneranda, todo mês tem uma reunião. E nós já tivemos já 3. Está sendo muito, muito bom. Acredita, vai ser muito bom. Porque agora aqui, parabéns. Eu só quero te agradecer muito a possibilidade que você trouxe dessas reflexões mesmo. Eu vi aqui no chat que o Ricardo está pedindo para falar, não é? É você, né, Ricardo? Isso, o primeiro. Pois não. Fica à vontade. Márcia, parabéns, né? Uma excelente reflexão. Tema bastante importante, viver é conviver. Na verdade, eu quero fazer apenas algum comentário, assim, do que me chama mais atenção nesse tema e ver o que você acha, né? Que, de uma certa maneira, a gente vive na sociedade contemporânea sob uma perspectiva de um individualismo muito grande, muito voltado para o eu, para o si mesmo. E, na verdade, em termos estruturais, a nossa própria natureza ela é voltada para o nós, que é porque nós somos seres sociais. Então, muitas vezes, a gente quer ser feliz só pensando no si mesmo. Só que a gente esquece que essa felicidade ela passa justamente por essa relação com o outro, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante dentro da visão desse tema, né? Que a gente, às vezes, nós não somos seres sozinhos, isolados, nós somos seres com os outros. Então, se a gente perder a dimensão disso, fica mais difícil a gente alcançar uma certa felicidade. Achei legal quando você falou que essa relação com o outro, de uma certa maneira, a gente se enxerga, a gente consegue se enxergar quando a gente se relaciona com o outro. Né? Bem legal isso aí. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, eu tenho visto sim, sabe, Márcia e amigos, tantas pessoas queridas que estão sofrendo, inclusive essa palestra do Ademar vai ser muito importante no sábado, sofrendo emocionalmente esse período de pandemia. Né? Eu tenho... de doer você ver pessoas que falavam, que brincavam, e de repente começam a se isolar, de repente você perde o contato com elas. Não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês em relação a alguns amigos, né? Então, realmente, essa volta vai ser uma coisa importante aí para todos nós, para a gente voltar, né, a nossa sociabilidade. Lembrei da Sofia, que está 1 ano e meio estudando praticamente no quarto, me dói o coração, né? Daí eu pergunto para a Sofia, e aí, Sofia, quando é que volta? Daí ela fala, minha mãe falou que quando a Alicia voltar, a Sofia volta. Daí eu disse, a Simone deve estar falando com a Alicia lá. E aí, Alicia, quando é que volta? A Luciana e a Sofia, quando voltar. Então, a gente está assim, né? Com receio de voltar. Né? É mais um comentário assim, meio bobinho, mas uns sentimentos que me deu na tua reflexão. É isso.
Legal. Ricardo, eu acho que você fez uma colocação muito legal. Eu acho que é importante essa coisa da gente sair do umbigo, sabe? Eu chamo isso de sair do umbigo, de olhar para o outro, de conviver, de aprender. Essa palestra que a gente teve a semana passada, que fala da comunicação não violenta, eu acho que ela foi muito interessante, né? E aí eu sempre vejo que as palestras da gente, Ricardo, eu acho que tem coisa que a gente faz de propósito, tem coisa que não. Mas elas têm um link, né? Eu acho que elas acabam tendo um link. Olha, Márcia, com certeza, porque eu vou falar semana que vem. Eu já vou começar falando do que você está. Então, é muito encadeado mesmo. É, muito legal esse negócio de ter um link numa fala da outra. Mas eu acho perfeito, e eu acho que se a gente, né, se está claro para nós todos, se todos nós valorizamos essa coisa da convivência, se a natureza mostra para a gente, desde quando a gente é feto, que a gente precisa do outro o tempo inteiro, né, senão a gente não sobrevive, eu acho que é para nós particularmente, eu acho que para todo mundo, né? Essa coisa da amorosidade, da gente aprender, né? Que a convivência, na convivência, que a gente, quanto mais as pessoas ao nosso redor estiverem bem, a gente também fica bem, né? É fundamental isso, Ricardo, que você colocou. E só mais uma coisinha que eu queria colocar, essa coisa do Arthur, da sexta-feira ou sábado, gente? Sábado. É no sábado, né? No sábado. Quem de nós puder entrar e assistir, eu acho fundamental, porque a gente ficou de conversar, juntar a diretoria, juntar o conselho, e quem mais de nós aqui quiser entrar, não tem problema nenhum, para a gente começar a pensar da nossa volta, né? Como é que ela pode se dar, tal. E naquela fala do Arthur, na última palestra do Arthur, a gente ainda comentou de que vamos esperar outubro para a gente ver como é que essa coisa da Covid, do Delta, se comporta. Então, é legal todo mundo ir se inteirando disso, assistir agora o Arthur outra vez, a gente ir acompanhando notícia, porque em outubro agora a gente já senta para poder programar, né, a possibilidade, não dá para jurar nada com esse negócio de Covid, da gente decidir em que nós podemos voltar aos poucos. Tá bom, gente? Tá certo. A Elizabeth Córdoba quer fazer uma pergunta. Pode falar, Elizabeth. Oi, boa noite. Eu estou sem a câmera, tá ligada, tá? Eu estou na cama, eu estou um pouco adoentada, mas eu ouvi toda a palestra, achei maravilhosa, e não posso, como professora nativa, não posso deixar passar o que você falou, Márcia, a respeito desse prejuízo pedagógico que nós estamos tendo. É enorme, é visível e é dramático. Em sala de aula, a gente percebe o quanto a gente tem que voltar, e eu dou aula para Fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano. Então, quanto a gente tem que voltar e quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe, para poder diminuir um pouco todo esse desequilíbrio que essa pandemia causou em relação à educação das nossas crianças de ensino público, né? Porque a diferença ficou muito maior agora em relação à educação paga, né? Aqueles que podem pagar, aqueles que podem frequentar uma boa escola, que tiveram prejuízo, mas nem tanto, porque o tempo todo tiveram aula, né? O tempo todo conviveram. E os nossos alunos de periferia, não. Porque não tinha aparelhagem adequada, porque não tinha como entrar nessa vibe, porque assim os pais não têm como orientá-los, porque eles também são carentes nisso, né? Não poderiam deixar de trabalhar para estar ali do lado do seu filho, comprometido com a educação do seu filho, como os outros pais puderam fazer. Então, a gente percebe esse prejuízo e que vai demorar ainda muito tempo.
né, para a gente conseguir melhorar aí, amenizar essa situação. O que eu achei que a gente pode tirar dessa pandemia como um ponto positivo é que os pais perceberam que a escola é fundamental, e aí cai por terra aquela ideia de que o aluno pode, a criança pode ser educada escolarmente, dizendo, em casa, né? Que a escola é fundamental, mas também a orientação do pai é imprescindível. Então, a gente não pode deixar uma coisa só para a escola ou só para casa. Tá? Tem que ter esse convívio, tem que ter essa dinâmica, tem que ter essa interação. E é lógico que é aquilo mesmo que você falou o tempo todo, a gente aprende e aprende em sociedade, é nesse convívio, é nessa troca que está o maior aprendizado nosso. Obrigada pela sua fala. Obrigada, Elizabeth, obrigada. E aí, só um comentário, isso daí me remete àquilo que você falou, Ricardo. Como é que mundo, que sociedade, como é que vai ser, como é que é uma sociedade onde as crianças todas têm uma boa escola e uma sociedade onde a grande maioria não tem essa boa escola, né? Para a gente, se a gente quiser pensar só no umbigo da gente, para a gente faz diferença, né? Se eu vivo uma sociedade mais culta, mais feliz, sem fome, então, é diferente para mim mesma, por mais que eu não dependa disso para sobreviver, né? É muito mais prazeroso você viver num mundo sem ter que ficar tropeçando em gente dormindo na rua, que é uma coisa que embrulha o estômago, uma injustiça dessa embrulha o estômago de qualquer um que tiver um mínimo de sensibilidade, né? Sim, e junto com a miséria, aumenta-se também a violência. Sim. Né? E a violência ela acaba se dando não no sentido horizontal, mas no sentido vertical, né? Aliás, não no sentido vertical, mas no sentido horizontal, né? É pobre machucando e sendo violento com o pobre, né? E a gente misturado nisso, né? Acaba se envolvendo nisso e tendo que conviver, é muito difícil, é muito difícil. E a escola tem tudo para não deixar isso acontecer. Só que a gente precisa de políticas públicas voltadas, com um olhar voltado para essa escola pública, para essa escola de periferia. Para proporcionar lazer, proporcionar educação, proporcionar trabalho para esses jovens e adolescentes que a gente tem. Obrigada de novo, Márcia. Obrigada a você, Beth. Muito bem. Se não tiver mais ninguém para falar. Leonardo, pode falar. Márcia, em primeiro lugar, parabéns, foi maravilhoso assim, a dinâmica, a forma que se apresentou, né? Eu fiquei com uma curiosidade. Da mesma forma que nós perdemos a convivência entre nós, também o plano espiritual teve uma redução da comunicação em grupo, individualmente, ok, né? E a gente escuta muito, eu vejo muito todo esse trabalho de psicologia, psiquiatria, de convivência com as pessoas, mas eu nunca escutei nada da repercussão para o plano espiritual. A gente tem algumas indicações, porque eu imagino que eles também devem estar desesperados para fazer o trabalho, de retomar, né? A gente tem alguma informação, alguma conversa deles nesse ponto? Leonardo, eu vou te responder o que eu acho disso, e depois Alcione e o Ricardo, se tiver fazer alguma complementação, eu agradeço. Primeiro, eu vou me interromper tudo isso que eu estou falando. Gente, o Leonardo, eu vou contar, Leonardo. Não pedi para ele para contar, não, mas o Leonardo é o mais novo associado do SEAC, viu? Bem-vindo, Leonardo, fiquei super feliz de saber, tá? Foi muito legal, bem-vindo. Ficou vermelho. Um dos nossos. Que legal, fico muito feliz. Foi muito bom. Primeiro assim, vou pensar no SEAC, tá? Depois a gente expande. As nossas reuniões mediúnicas, elas foram suspensas, né? Tanto as reuniões de obsessão quanto as de
exercício mediúnico, e essas de desenvolvimento de mediunidade, a Regina está aí também para complementar, essas a gente sente que fizeram falta. Para nós, encarnados. Tá? Para nós, encarnados. As outras reuniões de emissão energética a gente continua fazendo, e nós temos o Jorge, que é um médium da casa, que faz esse vínculo com a equipe espiritual que faz esse trabalho conosco toda vez que precisa, né? Então, esse a gente foi uma coisa muito boa da gente manter isso. Olha, o pouco que eu li disso, e eu sou horrível, porque eu leio, aquilo fica na minha cabeça, mas eu nunca sei fazer uma referência. Essa coisa que os caras sabem fazer, que eu morro de velho, que assim, tal livro de tal pessoa, falta falar a página. Eu li tal coisa, o cara defende isso, defende... Eu não dou conta. Então, assim, uma coisa que eu li, que aí eu gostaria de saber a opinião de vocês mesmo, é que esta coisa das reuniões mediúnicas, embora a gente tenha aprendido no Espiritismo a importância, porque a gente ajuda, porque a mediunidade ajuda, eu já li que ela faz mais bem para a gente do que para eles. Que eles, sem as reuniões mediúnicas, eles vão conseguir dar conta das atividades que eles têm que fazer do mesmo jeito. Eu acho que isso é uma coisa de falar muito, muito temerosa, porque eu acho que deve incomodar muita gente de falar isso. Mas foi o que eu li, sabe? E que eu imagino que não deva ser uma completa mentira, porque realmente eles, eu acho que têm uma condição muito melhor que a nossa para dar conta dessas coisas que a gente ajuda eles a fazerem. Eu acho que é a gente que ajuda, né? Eu queria saber o que o Ricardo, a Alcione, a Regina acham disso, mais alguém que quisesse se quiser falar, porque eu acho que é uma pergunta muito interessante, Leonardo. Eu acho que você fez uma colocação muito legal. Regina, não quer falar, Regina? Pode falar, fica à vontade. Eu falo também, mas se quiser falar. Então fala, Rê. Falo eu? Não, eu falo que você complementa e me corrige, se for o caso. O que a Márcia falou é isso mesmo. Nós entendemos que o trabalho espiritual, vamos chamar assim, ele continua existindo. Tá? E nós, quando temos o contato do desenvolvimento mediúnico, daí sim é um contato físico, anímico, né? Mas a equipe espiritual ela continua trabalhando igualmente. Nós somos apenas, nesse momento, um facilitador, dependendo da atividade que estiver exercendo. Mas ela não parou. Nós é que paramos de ter esse contato, mas o trabalho espiritual ele não parou, em momento algum. Eu saiba. Alguém quer complementar com alguma coisa, Ricardo? Eu penso com vocês. Se a gente for analisar aqui, vamos lá. O intercâmbio entre os espíritos sempre existiu, em todas as épocas. Com o espiritismo de Allan Kardec, criou-se aí um método de se ter um intercâmbio mais racional com esse outro lado. Mas, da mesma forma que esse intercâmbio não era essencial antes do espiritismo de Allan Kardec, para que quem tivesse que ter orientação no mundo espiritual a tivesse, penso que, da mesma forma, é lógico que é mais uma forma de auxílio, digamos assim. Mas eu, particularmente, não penso que é imprescindível também. Eu acho que serve mais para nós, até por causa desse contato com esse mundo espiritual, como forma e elemento de convicção. Por exemplo, esse momento da pandemia, puxa vida, muita gente está desencarnando antes do tempo, né? Então, com certeza, creio que há uma estrutura lá que está trabalhando no sentido de amparar quem tem uma sintonia para que seja amparado, né?
Então, não penso que seja assim, que haja prejuízo, Leonardo. É uma opinião também, né? Isso é muito difícil, esse tema. Passo para a Alcione, para qualquer outra pessoa que queira falar. Deixa eu, antes da Alcione, posso só falar Leonardo, eu acredito, também minha opinião pessoal, da mesma forma que nós, porque eu acho que eles também, não é imprescindível, como eles falaram, mas eu acredito que seja também importante para eles fazer a troca. E da mesma forma que a gente se adaptou, fazendo outras atividades, não tão boas, mas outras atividades que pudessem sanar algumas coisas, mas ainda eles também devem estar, assim, arrumaram outras formas até que voltasse tudo ao normal num outro momento, né? E todo mundo continuou que nem gente, foi produzindo outros saberes, outras formas, mas não deixamos de produzir. Eu acho que eles fizeram a mesma coisa, mas estão com saudade da gente, como a gente está com certeza. Eles se adequaram como nós. Eles se adequaram como nós, não tem jeito. Não, só um complemento. Não que não seja útil, até para o espírito, segundo a literatura aí, essa proximidade deles de um médium encarnado, dessa vibração material, os ajuda. Isso é uma coisa que existe, esse relato na literatura mediúnica, né? Agora, realmente, eu vejo dessa maneira que não é assim imprescindível. Acho que deve ter eu acho que eles devem ter arrumado outra forma de elaborar essa informação para o espírito. Pensa bem, quem é que pratica a mediunidade conscientemente no mundo? A gente faz pelo Zoom e eles fazem pela nuvem, né? Eu posso fazer um comentário? Computador quântico. Eu penso que com todas essas pessoas doentes em hospitais, o trabalho deles é muito mais intenso hoje do que no centro, digamos, porque tem muita gente doente, muitas famílias procurando consolo. Então, é um trabalho que a gente não vê, mas que eles continuam fazendo. Eu acho que isso é mais problemático para nós do que para eles, na minha opinião, né? Porque o trabalho deles é uma constante, né? Nós ainda que temos essa vida mais tranquila perto da deles, imagino, né? Porque eu espero que no mundo espiritual seja assim, aquele bólido, né? Aquela coisa que você trabalha incessantemente, não fica ociosa, que você tem energia, que você não cansa. Pô, eu estava pensando que ia ser sombra e água fresca. Trocar harpa, a gente não vai estar tocando harpa, não? Esquece. Mas eu acredito que é momento também. Eu acredito que é o momento também para eles estudarem isso que está acontecendo conosco, porque os espíritos também não são expert, né? Alguns em algumas matérias, mas não em tudo, mas eu acho que é uma coisa boa para ver sobre meio ambiente, sobre saúde, o porquê que nós estamos tão suscetíveis a pandemias, sobre as mudanças transgênicas, né, dessa alimentação, que a gente não sabe se é isso que enfraquece. Não sei se vocês assistiram aquele seriado no Netflix da pandemia, eu acho que é o nome. Desde 2015, 14, não sei, que eles estudam essa pandemia que aconteceu agora, eles estão estudando esse Covid, porque o Covid tem diversos, né? Mas em morcegos, pesquisam na Turquia, pesquisam na Síria, pesquisam na Espanha, na Patagônia, os patos que saem daqui, que vão para lá para o norte no verão, e que mudam, porque eles também levam doenças, né? Que não somos só nós que passamos. E se a gente for estudar uma breve história do mundo, né? A gripe veio da ave, né? A pneumonia veio a tuberculose veio da vaca. Então, quando o homem se tornou deixou de ser nômade, ele começou a pegar as doenças, né? Começou a ter as doenças. Então, eu acho que tudo é matéria para estudo, não só para nós, mas para o mundo espiritual, porque tudo é novo. Essa é uma doença nova para o mundo inteiro, para a orbe, né? Para o planeta e sua psicosfera. Então, eu penso assim, eu acho que eles têm muita coisa para fazer e eu acho que eles vêm mais trabalhar num centro, mais como educador. Talvez alguns venham aprender, lógico, quem eles trazem, né? Nessas de pedir socorro aí, que a gente vê, que sabe que tem algumas coisas, e espíritos que vêm pedir auxílio. Mas o restante, os que nos instruem, eu acho que eles vêm mais como educador do que como outra coisa. Como facilitador, como diz a Regina. Eu vejo como facilitador e como educador. Eles vêm nos trazer um pouquinho de... O médium é um facilitador nesse trabalho todo. Tem a sua importância,
mas nesse momento eles tiveram que se readaptar como nós estamos adaptando Sim, aqui por também. isso eu acho que eles estão estudando, entendeu? Estão aprendendo, porque como é que eles vão nos consolar, digamos, assim, digamos, não estou dizendo consolar e vir aqui trazer consolo, mas como é que eles vão nos acalmar, como é que eles vão vibrar por nós, se eles também não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que é o momento para tanto no mundo espiritual como no mundo material, de aprendizado, de estudo, de crescimento. É isso mesmo. Obrigada, Cíntia. Leonardo, está satisfeito com a resposta? Márcia? Alcione não quer falar nada sobre o tema? Alcione, é isso que eu concordo com vocês, está tudo certo. Para mim também, está ok. Está ok mesmo? Então, Márcia, você gostaria de finalizar, falar suas últimas palavras? Assim, só agradecer, né, a todo mundo que esteve presente, as coisas boas que vocês falaram no bate-papo. Obrigada, gente. Eu coloquei ali que às vezes a gente sempre fica muito tensa antes, né? Eu escutei a Regina falar isso, a Sandra Lia, a Alcione, a Cíntia, né? A gente fica muito tensa. Mas depois que começa a falar, a gente está em família, né? Fica engraçado, a gente abre a boca, está em casa, né? É isso tá que eu ia falando falar. para os irmãos, para os primos, para os amigos, é diferente. E aí, só para terminar assim, né? Eu falo para mim, inclusive, né? Se todas as evidências, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, mostra para a gente a importância da convivência para o nosso aprendizado e do autoconhecimento para a gente aperfeiçoar cada vez mais esta convivência, eu acho que vale a pena a gente investir nisso com carinho, né? Primeiro, da gente se observar e, segundo, da gente cuidar do outro com amor, com carinho, com interesse, né? E aí vale bem a palestra da semana passada e a gente vai ver a continuação no próximo capítulo com Alcione. Nessa? Acho que é isso, gente. Um beijo para todo mundo e muito obrigada. Eu posso fazer só uma colocação bem rapidinha, que veio agora, que eu lembrei. Eu fui numa palestra com um geriatra, uns anos atrás, e eu até achei que palestra com um geriatra, né? Meu Deus, ele deve ter 70 anos, nada, o cara era mais novo que eu, mas genial, adorei, ele é de Londrina. E ele falou assim, uma coisa muito legal, que ele disse, que legal entre aspas, né? Mas ele colocou algumas porcentagens e aí ele falou que a falta de amigos mata mais do que câncer e do que o fumo. Olha então, só. como é importante a convivência, a vida social da gente, né? Essa coisa mesmo que a gente esteja virtualmente aqui se vendo, mas isso é muito importante, faz muito bem para a alma. É isso aí. Boa noite, Muito parabéns, obrigada, Márcia, adorei. Parabéns, Márcia, obrigada. Obrigada, Muito obrigada mesmo. Vou falar só rapidinho, antes de terminar o Face aí, para o pessoal do Face. Muito obrigada pela participação também do pessoal do Zoom. Gostaríamos de lembrar, continue aí agendando. Palestra sábado do Ademar pelo Grupo Livre Pensar, às 18 horas, agora já não me lembro mais do horário. Luciane, ela acho que ela vai pôr novamente. Ela está pondo, né? Isso. 17 aí, horas. Às 17 horas. Às 18 de setembro, às 17 horas. 18 de setembro, às 17 horas. Já foi falado bastante sobre esse tema aí hoje, né? Então, não esqueçam. Na sequência também, vamos ter o congresso, não esqueçam de agendar, de fazer as suas inscrições. É só entrar aí no site da CEPA Internacional e depois vocês vão receber todas as informações, tá? Entre 18 e 12 de outubro. Tá? Vamos marcar presença, vamos fazer aí um grande número de brasileiros nesse congresso. E para a semana que vem, imperdível, Alcione Moreno, por favor, pode pôr aí um olhar espírita sobre o pensamento de Ken Wilber, é esse o nome?
Esse em mesmo. Livros, com Alcione Moreno, imperdível nesse mesmo canal aqui. Venham, participem e venham contribuir também com seus pensamentos, com as suas ideias, e questionar, perguntar muito para a Alcione, que ela tem muito para nos contar. Muito obrigada a todos. Para quem quiser lembrar, a música que foi cantada no começo, foi apresentada no começo, é Canção do Perdão, no Marcos Viana. Tá? Se alguém quiser procurar no YouTube, tem essa canção aí para vocês verem o que nós apresentamos hoje. Isso é para o pessoal do Face. Vamos dar tchau para o pessoal do Face. Muito obrigada pela presença, participação. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada, viu, gente? Obrigada. E até quarta, se Deus quiser. Deus quer e nós também. Obrigada, Márcia. Foi uma delícia. Parabéns. Obrigada, Alcione. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Márcia. Obrigado, Márcia.